You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. Yes, mas é indispensável. Jesus Cristo é O som indispensável. que ouça na Se Yesu. você está com Jesus, Azana nguya. Ele tem poder Ya kubebisa. de instruir Kendo kafani. toda a fé. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Vou por sustentabilidade Yahweh. Eu vou que corcumba melançável. Vou por sustentabilidade Yahweh. Eu vou que conecto lançável. Eu vou por sustentabilidade Yahweh. Eu vou que consanto lançável. Caga comona. Caga comona. Caga comona. Swallow kumushu. Wanti mobaba. Swama sanze mobaba. Dentro la marcha. Santo la marcha, la yabase, etele krebe, idele krebe, santa galyava, idele krebe, santa galyava, aleluia, mama, aleluia, seja louvado, Senhor. Merci, Zambé, pour la bonne économie. Merci, Chilo. Merci pour la bonne merci pour la bonne merci pour la bonne conscience et la bonne ambition. Alanzambe, comme la puissance. Alanzambe, disposer mission. Au niveau santo, kapakoga oyo, oya yote ezala musika. Imadili kilosuka alanzambe. Na kombo na Yesu tolobi merci Seigneur Jésus. Dissemos obrigado, Senhor Jesus. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Amen. Amém. Zambe apapa la présence. Que Deus abençoe a sua presença. Zambe apapa la Que présence. Deus abençoe a sua presença. Alobi Zambe apapa la présence. Eu disse que Deus abençoe a sua Alobi presença. Zambe apapa la présence. Que Deus abençoe a sua presença. Alobi Zambe apapa la présence. Que Deus abençoe a sua presença. Alléluia. Alléluia. Tosana 33 jours na pu à prier. Temos nossos 33 dias de oração. C'est un moment que ce soit intense à É prier. momento que estamos tendo tensos de oração. Tozo sambela, tozo loba mukepe, tozo sambela moto. Estamos falando pouco e orar muito. Tosana suka ya mbula. Estamos no fim do ano. Na rappelé yo bona lobaki na ibande. Eu vou te lembrar o que eu disse no início. Objectif à prière na pu à 33 jours. O objetivo de nossa oração de 33 dias é o quê? Sambe atelema. Que Deus levante Na bomo ina as biso. nossas vidas. Se banguna De nyonso todos os inimigos bakoya. que caem. Alléluia. Banguna bazana forme ebele ya konyokola ba vida. Inimigos têm várias formas de maltratar nossas vidas. Lobaki monguna konyokola forme bomo na mutu. Ele pode maltratar a vida da pessoa, Obebisaka étoile konza bachala bomo. destruindo a estrela que Deus colocou na sua vida. Sambe akeli ngai na yo na lipamboli. Deus criou eu e você com uma bênção. Lipamboli wana eza likolo na bomo ina E yo. aquela bênção está acima da sua vida. Mais ennemi na biso. Mas nossos inimigos Alingaka lipamboli na biso. não gostam de nossas bênçãos. Yango nalobaki depuis Yesu abotama. Por isso eu disse que Jesus foi nascido. Abotama na étoile na yo. Ele foi nascido com a sua Ennemi estrela. aluka koma étoile. O inimigo procurou matar aquela estrela, Akokaki te. mas não conseguiu. Moïse abotamaki. Moisés nasceu, azalaki na étoile na ye. tinha estrela. Ennemi alukaki aboma O étoile na ye. inimigo procurou apagar a
akokaki te mas não nde conseguiu. tolobaki panda ntango molai Por isso dizemos que foi durante tanto tempo. etwale na yo enemi moko te akoboma A sua estrela nenhum inimigo vai apagar. Aleluia. Etwale na yo enemi moko te A sua akoyeba estrela nenhum inimigo vai apagar. epamboli oyo nzambe atya na motu A bênção que Deus colocou na sua cabeça, enemi moko te akoyiba yango nenhum inimigo vai roubar. akoki kobundisa yo Pode te fazer lutar, bakoki kobundisa yo pode trazer combates, bameka koetufe etwale na yo tentar abafar a sua estrela. ndenge balonga yesu te Mas já que não venceram Jesus, yo mpe bakolonga yo você não será vencido. ndenge bakweyisa yesu te Como Jesus não caiu, yo mpe bakokweyisa yo você também não cairá. aleluya eloko mibale tolobi Segunda coisa nós dissemos, enemi abebisaka bomoi ya bato na nzela ya bafamille touti o inimigo ele estoura a vida das pessoas em caminho das famílias que nós atiaka sabemos. baesprit na bafamille Ele coloca espíritos nas famílias das oyo pessoas, abengi baesprit que familier chamamos de espíritos familiares. na kati ya baesprit familier Dentro de espíritos familiares, naza na stratégie ebele o inimigo tem tantas estratégias aleluya oyo tosi tolobi que já falamos, na baesprit familier que são espíritos familiares. enemi atya makambo ebele na bafamille O inimigo colocou tantas coisas nas famílias das pessoas. ena engai lobaki esengeli oyeba histoire familier É que eu disse, você deve saber a história da sua família. po baproblème oyo papa na yo mama na yo O balekisa problema que seu pai e a sua mãe passou, babitumba oyo baboti na yo as balekisa contas que seus parentes passaram, po yo olekisa ngo para que você não passe nisso, sengeli obebisa você deve destruir isso na nzela ya priere através de oração. eloko eboma papa to mama na A yo coisa que matou o seu pai ou a sua mãe koja mongona era projeto de po esalema te na vida para que não aconteça na sua vida. sengeli obebisa Você deve destruir isso. aleluya yango lelo nalingi naloba Por isso hoje eu quero dizer, fondation nyonso ya mabe balona na bafamille na biso toda a fundação maligna que foi semeada nas nossas famílias, mabe nani alonaka ezalaki monguna quem semeia o mal é o diabo. mabe nani alonaka eza nzambe te Quem semeia o mal não é Deus. bible elobi A Bíblia diz. na proverbe ya moto azali kolona bilanga É provérbio da pessoa que semeava a lavra, alonaki bilanga ne ya malamu semeou a boa lavra, me ennemi mas o inimigo, aye ele veio, aloni mpe mpuma mabe semeou também semente maligna. na bafamille na biso Nas mpe nossas famílias, ennemi aya o inimigo costuma vir, aloni ngoma ya mabe semeia semente maligna, aloni fondement ya mabe ele semeia mau bato fundamento. nyonso bazobota Todas as pessoas vão crescer na famille na família. baesprit Os espíritos oyo familiares, eza négatif a que são negativas, oyo elonama a que foi semeado, azokuta yango que está aí dentro, ekolanda ye vai seguir, ekoakompanye vai acompanhar. moto akoli A pessoa cresce na bafondement com fundamento akutaki na famille a que ele encontrou na família. halleluya yokanayebisa yo Eu te digo, eloko esalaka makasi ya prédio a coisa que faz a força de um prédio eza oyo tomonaka te não é que nós vimos, eza fondement é os fundamentos. fondement ezalaka kobatama O fundamento está guardado, escondido. amen fondation oyo batonga batimonaka A fundação que costumam colocar yango esutenaka prédio é que sustenta um prédio. oyo yo ozali O que você é, suki na yo o seu cabelo, sorte ya suki na yo o tipo do seu cabelo. biso ndenge suki na biso ezali Olha nossos cabelos como são. ewuti na makila ya tata na se Saiu do seu. soki tata na to mama na nga moko bazalaka mondele Se o meu pai e minha mãe fossem branca, mele suki na ngai elingama moke mas o meu cabelo estaria enrolado um pouco. ozwa mobali ngai Você entende? ndimona oyoki ngai soki na yo O seu cabelo, makila na yo o seu sangue, eza fondement ewuti na baboti na é o fundamento que saiu dos seus pais. ekiti na yo Desceu até na você, bana na yo até os seus bana ya filhos, bana na yo filhos dos seus filhos. fondement O fundamento eza na fondement ya é malamu um fundamento bom, eza fondement ya mabe é um fundamento maligno. fondement ya mabe Fundamento maligno. nani alona Quem semeou enemi é o diabo. nani enemi Quem é o satana É Satanás. aza enemi ya monene Ele é um grande inimigo. oyo toza na ye Aqui nós temos. halleluya Vamos ler 2 versículos. tosambe Exode chapitre 2 verset 2 Êxodo capítulo 2, versículo 2. Exode chapitre 2 verset 2 Êxodo capítulo 2, versículo 2. Êxodo 2, 2. Achei. Posso ver? Assim diz a palavra do Senhor. Êxodo 2, 2. Começa versículo 1, versículo 1 Versículo 1. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era bonito, então o escondeu durante 3 meses. Amém, isso aí
verset 1 à 2 le Bible mutu moko ya tribu ya Juda O menino da tribo de Juda abali mwasi moko ya tribu ya Juda e casou com uma menina com a tribo de Juda. ngomi bale baboti mwana Os dois casaram. mwana wana komonezaki Moïse Era um filho que era Moisés. yoka histoire ya tribu ya E Juda ouça a história de esse tribo de Juda. Juda te Levi. amen mutu moko omona mobali na tribu ya Levi Homem da tribo de Levi abali mwasi ya tribu ya Levi e casou em tribo de Levi. aboti mwana moko kombo Moïse Daí deram um filho o nome de Moisés. donc mwana na botaki E quando esse menino nasceu, yoka likambo esalemi olha o que aconteceu. tribu oyo ya Levi Essa tribo de Levi ezalaki tribu ya bato ya bitumba era tribo de pessoas de luta. ezalaki bato balaki kobunda Eram pessoas que gostavam de lutar. baboti mwana Nasceu um menino. mama auti na tribu babundaka A mãe saiu de uma tribo que luta. papa auti na tribu O babundaka pai também saiu de uma tribo que costuma mwana lutar. bota O bawasandani menino que foi nascido vai ser quem? mobundi munene yaya Ele vai lutar. mpona nini Por quê? bakila tata O sangue do pai, bakila mama o sangue da mãe, sangani se juntou, boti mobundi nasceu um menino. oki ngai Você me entende? nini esalemi O que aconteceu? moïse akoli na ekinya Moisés cresceu oyebi histoire na tranquilamente. kwandela histoire te Vocês conhecem a história, eu não vou repetir. akoli na ye Ele cresceu, akoli na ye cresceu, ti akembe na ndako ya mokonzi até que foi na casa do rei. bakila ya kobunda wana Mas aquele sangue de combate, koli ezalaki a que kati estava dentro jo mosusu dele, azotambola onde ele lá andava, amoni ele viu bandeko na ye os seus irmãos azobunda na baegyptien estavam lutando com egípcios, azodiskute discutiam. kanda wana Naquela raiva, molimo okobundisa nini espírito de luta, molimo okobundisa nini espírito de luta acordou, Telemi. levantou. Yeah. Mas onde ele foi nascido? tata mokundi O pai era Mamãe. pessoa de luta, mãe também era da tribo de lutas. me akoli wapi Mas é onde ele cresceu? na ndako ya Na mokonzi casa do rei. eske na ndako ya mokonzi bazali kobunda Será que na casa do rei eles lutavam? bayaki oso kobunda na ndako ya mokonzi Será que lutavam na casa do rei? É o quê? makila na É ye o sangue dele. euti wapi Saiu onde? na fondement na ye Em fundamento. fondement euti wapi Fundamento saiu onde? No seu pai e no omoni seu ndenge mãe. ozali Como você está? olinga te Querendo como não? eza misture ya makila ya tata na mama É mistura de sangue do pai e da mãe. Quem me entende? yaya yo obali Você casou? gloire au seigneur Glória a Deus. mobali te Não casou? eka koyeba moke moto ozoki libala Tenta saber a pessoa que você está em casar. biso lelo tokipaka so te Nós a gente não dá mais baboti na biso Nossos parentes, bazali koyeba eles sabiam. ozoba na famille Vamos casar em que oyeba família? histoire ya famille Vai saber a história da eza família. na bafamille mosusu Tem outras famílias. obali Você casou? pika pende Seja forte. oza somo mosu ya kote amen te mwana mpenza ozokende famille nde mwana Está indo nessa família? bamama bayebi Os mães sabem. baboti bayebi Os pais sabem. bafondement ya famille Os wana fundamentos dessa bayebisa família. yo Vão te dizer. mwana mwasi wana Essa menina aí, azotakata aza kitoko ela é bonita. famille na ye Mas a família dela, bafondement na bango fundamentos deles. eza boye É assim. eza boye É assim. ezolingi kaka Será que você quer entrar? mama nalingi kaka Ah, não, mãe, eu quero entrar. nyonso komona Tudo que você vai ver etali é na sua Enga. boca. Mas eu nayebi fondement wana conheço esses fondement fundamentos. wana Esses fundamentos, baza boye eles são assim, baza boye são assim baza e boye são assim. est-ce que sokombali Será que você me entende? est-ce que sokombali Me ngai entende? eyo moto sobali E você que já casou, sobali já casou, sacha na mobali já tem um marido, pika pe seja forte. bafondement mosusu Outros fundamentos ya mwasi na yo da sua mulher to ya mobali ou do seu marido. oyebaka te Você não sabia. nakuba biloko ekomi koseremarke Mas quando você começa a ver alguns sambela kaka comportamentos, olha, fondement wana para que aqueles euti fundamentos na ye te não saiu nele, euti na botata saiu nos pais, euti na saiu nas suas mãos, eza kati na ye está dentro dele. oza mama na ye te mpo obokola ye Você não é mãe dele para criar ele de novo. ayokaka te mwana mobali Ah, ayoka não, te você não ouve. okanisa obokola ye Você pensa que você vai criar ele de novo? ayokaka te Ele não ouve, ele não ouve. mama bakausaka mobali ayokaka te As mães me admiram, dizem que ele não ouve, esse homem não ouve. mobali azala mwana Homem não é seu filho. mpo pikola fondement oyo awuti nango na ndako na Para que bango você arranque o fundamento que saiu da sua na casa, tata na ye na mama na do ye pai dele e da mãe dele. eloko kopikola A coisa que você vai arrancar, eloko ekoki a kopikola coisa que pode arrancar isso eza priere é a oração. Glória a Deus, eu creio. fondement oyo eza spirituel Espirituais. maloba na ngai kopikola As kote minhas palavras não vão arrancar. conseil na ngai kopikola Os meus kote conselhos não vão arrancar. eloko kopikola A coisa que vai arrancar eza priere é a oração. ndenge tozosala
estamos fondement fazendo. ya botata na ngai Fundamento dos meus pais. nayebi yango Eu conheço. me ya batata ya mwasi na Mas ngai dos meus tios. ya mwasi na ngai Mas da minha mulher. nayebi te Não sei. ntango tosangani Quando nós se priere juntamos. na ngai eza nini Qual é a minha oração? fondement nyonso négatif Todo fundamento negativo. eza na ngambo na ngai Seja no meu eza na lado. ngambo na Seja na lua da ngai minha mulher. ekoyesama Que caia. po bana na Para que ngai meus filhos basubir te não tenham consequências ya bafondement de fundamentos négatif negativos. ezala ya ngai Seja meu, ezala ye seja da minha mulher. oso comprendre ngai Será que você rien ta vie eza yango wana realidade de vida é isso? Eu saí numa família. eza na bafondement Tem fundamentos. nakoni ete na famille na ngai te Eu não posso exaltar minha família. A minha família é tudo bom. 100% ok Nunca. bitumba eza na bafondement mosusu Tem outros na fundamentos. famille na Na ngai minha família eza négatif são negativas. me ngai na ye Mas eu sei. nasali Eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar. mwasi na ngai pe A minha mulher também. akoti na famille Eles são bafondement tem fundamento. oyo eza A négatif questão negativa. ndenge tokutani Já que nós nos encontramos, priere eza nini a oração é quê? na oyo yanga négatif na oyo O que é yaye meu negativo, o que é dela negativa, ekitela bana te que não desça para nossos filhos. ndenge nini Como? c'est la prière Através de oração. Aleluia, Deus. est-ce que você comprend Será que me entende bem? makambo oyo esalaki mutu mosusu Tipo, dessa coisa faz que outra aza pessoa na niveau ya compréhension tenha nível de compreensão, ya kozala motema monene de ter coração grande. ozotala mobali na Você yo está olhando o seu marido, ozotala mwasi na olhando a yo sua mulher, eza ye te não é ela, eza fondement mas é o fundamento ya famille na da ye sua família. ata ngani etokabwani Mesmo se nós se separarmos, esika okende aonde ele vai, soki fondement se wana aquele fundamento ebebisami te não for destruído, situation ekobandela na aquela situação vai repetir de novo, vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir. solution Mas a ezali solução é o quê? fondement ya mabe Fundamentos malignos, Esse aí. seja quê? Quebrantadas. alleluya Amém. exemple ya mibale na bible Segundo exemplo na Bíblia ezali likambo ya jeriko é sobre Jericó. oyebi lisono ya jeriko Vocês conhecem a história de Jericó? jeriko Jericó elakelama mabe era amaldiçoado. ntango josue bazwi possession ya jeriko Quando Josué tomou posse de Jericó, bakweyisi bamir derrubaram todos os muros. josue alobi makambo Josué falou palavras. zanga mbango josue chapitre 6 verset 26 tosambela be Josué 6, 26. est-ce que ntongo azokomprane ngai nazoba malembe mpo komprane ozokomprane ngai Será que você está me entendendo? Josué chapitre 6 verset 26 Josué 6, 26. Hmm. Josué 6, 26. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá os filhos mais velhos. Quem colocar os portões perderá os filhos mais moços. est-ce que tu comprends de bible naloba na lingala oyoka ngai Vou falar na minha língua que tu entenda. bible ezoba A Bíblia diz: ntango josue balongi jeriko quando Josué venceu Jericó, bakweyisi bamir derrubou muralhas oyo ezali kosoutenir ville a que wana sustentavam aquela cidade. josue asumi aloba lobi Josué falou palavras: nazomaudire jeriko eu estou amaldiçoando moto Jericó. nyonso akotonga lisusu Toda pessoa que vai reconstruir, akokufela bana os seus filhos vão morrer. ozoka ngai Você me entende? jeriko Quer dizer, Jericó ezalaki ville monene era uma grande cidade. apres makambo oyo Depois dessas coisas, bato babotama tem gente que foram a nascidos. génération ekola Geração soki natangi na Se bible olha na Bíblia, ntango kei eza na moto moko tem uma pessoa, azwaki likanisi atonga lisusu jeriko ele teve pensamento de reconstruir Jericó, bayebaki te mas não sabia. josue asi alobaki Josué já tinha falado: oyo akotonga aquele que vai construir, bana nde bakoko seus filhos vão morrer. bible elobi A Bíblia diz: tato amekaka akotonga aquele senhor que tentou construir, akufela bana morreu seus filhos. mpo na nini Por quê? malobesi elobaka As palavras já foram ditas. ena moto mosusu Tem outra pessoa, azotambola está andando, e makambo azoviva mas coisas que ele está vivendo kasi balobaki yango já foram ditas. ya foto osambela Nós devemos de orar. oyebi te Você não sabe. nini baloba sur O yo que é que falaram sobre você? nini baloba O que é que falaram contra você? nini baloba mpo na O que é yo que falaram para você? oyebi te Você não sabe. tamosu bamama Talvez as mães, mosu bakoko talvez os avós, tamosu na famille talvez na família. esprit E familier o espírito familiar. baloba makambo Falaram coisas. yaya maloba eza na nguya Palavras têm poder. bénédiction eza na A nguya bênção tem poder. malédiction eza A na nguya maldição também tem poder. est-ce que ozoka Será que você... josue aloba motu oyo
nakoto A pessoa que vai construir Filho de Moisés. esta cidade, akokufela ba os seus filhos vão morrer. Alléluia. Alléluia. Yeba Saiba, fondement fundamento ya libota na da yo. sua família. Mpona nini? Por quê? Po okweyisa fondement wana ya mabe. Para derrubar esse fundamento maligno. Nana suka. Quem me entende? Yeba Saiba, fondement fundamento, oyo ya a mabe missão maligna na libota na yo. na sua família, Ezala na botata, seja da parte do pai, ezala na bo da mama. parte da mãe, Fondement nyonso ya mabe. todos os fundamentos Na malignos. muso yoka lisolo. Talvez você ouviu a história, Na muso mona. talvez você viu Na libota na na yo. sua família, Libota bo mama. na família do Na pai, libota bo na tata. família da mãe. Na muso comprendre. Quando você entende, Soit kata ko analyser famille. tenha tempo de analisar sua família. Batata na bino. Pais, Ndenge bakola. como eles Ndenge cresceram, babotama. como eles foram nascidos, Mama na bino. as suas mães, Ndenge babotama. como eles foram Ndenge nascidos, bakola. como eles foram nascidos, Fina bango ba viva. a vida que eles vivem, Soki baza na bon moi. se eles estão vivos, Okola na bango ti bakomi mibangesa na ndenge mas nini. como eles cresceram até serem velhos, Soki bakufa. se eles morreram, Basuka fi ndenge nini. como a vida deles findou, Est-ce que você compreende? Basuka fi ndenge nini. como findou a vida deles, Bafanda ndenge nini. eles começaram como Basuka ndenge e nini. eles terminaram como. Nayokaka soni te. Eu não tenho Ba vergonha. papa na ngai. Meu pai Abanda fi na ye na pasi. começou a vida dele em sofrimento, Abundani na pasi. ele lutou em sofrimento, Mais nzambe azwa lokumu. mas Deus se louvado. Na suka vi ya papa na No ngai. fim da vida do meu pai, Arekipela. ele recuperou, Asomba mabango. comprou casa, Asombi mituka. comprou carros, Si akufila. até que ele morreu. Ese okobani Será que ngai. você entende? Bana ngai abotami na pasi. Meu pai foi nascido em sofrimento, Akoli na pasi. cresceu em sofrimento, Pasi. sofrimento, Aboti biso na nos pasi. nasceu em sofrimento, Akoli na pasi. nós crescemos em sofrimento. Basuka mikolo ya papa na Aí ngai. no fim dos dias do meu pai, Lokola asalaki na mindele. já que ele trabalhou com brancos, Ntango azwi pension na ye. quando Azwi pension asilisi mosala. ele terminou seu trabalho, Bapesa ele boke ya mbongo. lhe deram tanto de dinheiro, Asombi mabango. comprou casa, Asombi mituka. comprou carros, Ata bandeko na nga basikali kosakana mituka na nzambe akumisa asili na yo wapi. ele terminou a sua vida ici. Yango nazodeklare. Por isso que eu estou declarando, Peu importe bisika yo banda. não importa onde você começou, Peu importe bisika famille no não ema. importa onde sua família começou, Osilisa vida yo malamu na você Kongo. vai terminar sua vida bem em nome de Jesus. Nalobi osilisa vida yo malamu A na sua vida vai Kongo. terminar bem em nome de Jesus. Osilisa vida yo malamu na A sua vida Kongo. terminará bem em nome de Jesus. Tobikisa na baboti bakufa na pasi na piaka. Tem os parentes que morreram em sofrimento, Abandi na pasi akufe pe na começou em pasi. sofrimento, morre em sofrimento, Abandi na pasi akundami na pasi. começou em sofrimento, vai ser enterrado com sofrimento. Aleluya. Nakumisaka nzambe. Glória a Deus. Papa na nga avant kufa. O meu pai, antes de morrer, Nasombele costume ya Calvin Klein na Italie penza ya pepe. eu comprei para ele um terno muito caro. Nakino tikele kwa lata. Eu fui dei para ele Ayebisa bandeko na usar, mas eu disse para meus irmãos, Kona kokufa. Eza costume bishop asombela ngai. me dê esse terno que o bishop comprou para mim. Nakumisaka nzambe. Eu dou graças a Papa na Deus. fana costume ya Calvin Klein ya pepe. O nosso pai morreu com um terno muito bom, branca. C'est-à-dire akufa propre. Quer dizer, morreu muito bom. Eloko mibale. Segunda coisa, Akufa ndenge alengaki na mboka na ye. ele morreu como ele queria no seu país. Tokenda kotika eti na mboka na ye. Vamos deixar ele até no seu país. Est-ce que vous comprenez ngai? Loliwa na ye. A morte dele, Pona ngai ezalaki lokomo. para mim, era glória. Parce qu'akoli be. Porque ele também tinha crescido. Mpona biso bato ya bachokola plus de 70 ans eza déjà ekoli. Para nós, mais de 60 anos, 70 anos e muitos anos. Ale na ye. Ele comeu, Boti bana. nasceu filhos. Boti bana. Nós também nascemos. Soki mwana nga mutu aboti mwana c'est-à-dire nga na boti mwana nga mpe aboti me papa na ngai Quer dizer, já tinha bisnetos. nanoki ngai Quem me entende? nini angi biso O lelo que eu quero te dizer? fondation nyonso Todo fundamento. fondement nyonso Todo fundamento. oyo ya malamu Aqui não é boa. ya famille na Da sua família. nzambe Que Deus. akweyisa bona kongo Derruba em nome de Jesus. fondation wana ya Porque mabe aquela fundação nzambe te moto atya não é Deus que baennemi batya inimigos que yango nalobaki Por isso eu disse, fondation nyonso todo fundamento, oyo ya mabe aquele maligno, banemi batya os inimigos na colocaram famille na yo na sua família, mpo boniokwama para que sofram, mpo bosouffrir para que sofram, olebisa moment difficile passem momentos difíceis. Aquele fundamento Segele kuya. deve cair. fondation balona Fundamento que semear, mabale ebeba para que casamento fondation balona fundamento que semear, mpo mabota ebeba para que não nasça, fondation balona fundamentos que mpona semear, koimpose pauvreté para colocar em pobreza, esengeli ekwela deve cair em nome de Jesus. nanozoka ngai esengeli ekwela Deve cair em nome de Jesus. esengeli ekwela na kongo Deve cair em nome de Jesus. soki na fondation wana Se naquele fundamento balobamaka
makambo. Foram declaradas Et makambo E baloba. palavras que Il y a foram beaucoup ditas. de vivre dans la É que famille. vocês vivem na família. Lelo. Hoje. Maloba wana esobeba na Aquelas Kongo. palavras vão se destruir em nome de Maloba wana Jesus. esobeba na Kongo. Serão destruídas em nome de Jesus. Maloba wana esobeba na Serão Kongo. destruídas em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Moyebi nazo suki sina pesa meu témoignage mon Vou terminar te dando um testemunho. na bandoyo kama solo mina compreendre Eu raison. ouvi história, mas entendi verdade. Omoni ba maso tan batongaka. Talvez os Pedreiro. pedreiros quando constroem, Então batimona kakaboko. e eles quando fazem buracos para colocar fundamentos, Avant basala eloko. antes de fazer alguma coisa, Baloba na makambo. eles falam coisas. Oyoka mulisha. Você já ouviu isso? Tenda na mona. Mas eu ouvi isso. Ndako nyonso. Todas as casas, Ba maso. pedreiros, Batimona. eles cavam. Avant babanda kochanga. Antes de começar tudo, eles falam Maloba wana. aquelas palavras. Yebite. Nós não sabemos Musala na moli. qual é o seu trabalho. Na compreendant. Mas eu entendi Spirituellement. espiritualmente, Na via famille na nyonso. vida de toda a família, Islam maloba wana tem fondation. palavras que foram ditas em Mais maloba fundamentos. wana. Essas palavras Yawe kambaka ndako. é que conduz toda a casa. Est-ce que vous comprenez? Será que entende? Na famille na yo. Na sua família, Fondement. fundamento, Tango bacha. quando foi colocado, Alobani. foram diz do quê? Oyebite. Você não sabe? Ngape. Eu também. Ayebite. Não sei. Mas loko na Mas yebi. coisas que eu sei, Fondation no chama. todo fundamento maligno, Oyo inimigo. aqui o inimigo, Acha na família. semeou na sua família, Ekokwesa mana Kongo. cairá em nome de Jesus. Ekokwesa mana Kongo. Cairá em nome de Jesus. Ekokwesa mana Kongo. Cairá em nome de Jesus. Fondation ya celibat. Todo fundamento de Ekokwena Kongo na cairá em Yesu. nome de Jesus. Fondation ya sterilité. Fundamento de esterilidade Ekokwena Kongo na cairá em Yesu. nome de Jesus. Fondation ya pauvreté. Fundamento de pobreza Ekokwena Kongo na cairá Yesu. em nome de Jesus. Sele mali koloto sa. Matias de pé, vamos orar. Holy Ghost, Shanda Kariaba, Tileman Koloto Sambla, Tileman Koloto Sambla, Kakinotutika na moto 15 Sambla, minutos, vamos orar. Kakinotutika na moto Sambla, Alguns minutos, vamos orar. Eko Sondo Koriaba, Hallelujah. Oh, Belela Yahweh. Belela Yahweh, Belela Yahweh, Belela Shilo, Elia Belela Yahweh, Ogo Yawakitisa Kimoto, Moisa Belela Yahweh, Ogo Yawakabola Kimayo, Isopeto Belelio Yahweh, Ogo Yawakita Sare, Ima Yahweh Nabika Hamwa, Semola Lobokorago, Ibatunyo Samba Mona Yango, Ibakumisa Kumuna, Ima Yahweh Nabika Hamwa, Semola Lobokorago, Ibamona Yango, Ima Yahweh Nabika Hamwa, Sembola Lobokona Yoe, Ibamona Yango, Ima Yahweh Nabika Hamwa, Sembola Lobokona Yoe, Ibamona Yango. Tobela mwana na inkolo Yesu. Está comigo, Senhor Deus. Yoka nayo kayo kolo Yesu. Senhor Deus. Kolo Yesu. Senhor Deus. Na kutuna A lelo. noite de hoje, Fondation nyonso. todo fundamento Ya mabe. maligno Oye nonama. foi semeado Na libota na na ngai. minha família, Contre bomo na ngai. contra a minha vida, Contre libota na ngai. contra a minha família. Lelo. Hoje, Ekwesa. que caia, Ekwesa. que caia, Ekwesa. que caia, Ekwesa. que caia. Sambela na bomo ya ya sambela pona bomo na yo. Sambela pona libota na yo. Fondement nyonso. Oya mabe. Fondation nyonso. Oya mabe. Oyo maloba. Oyo madeklara. Oyo maloba. Ekwesa. Emato sakariaba. Shendelegele mosandayaba. Yawe na libota na gai. Oyo nyonso makoko na gai maloba ya mabe. Oyo nyonso lobama ya mabe. Oyo libota na gai. Fondement nyonso. Fondement nyonso. Ya mabe.
Et ça l'a renversé. Et ça l'a renversé. Et ça l'a renversé. Et ça l'a renversé. Amro secret Yamashana. Toda sombra das trevas, toda macumba, todas as sombras dos inimigos, vai em nome de Jesus, vai em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de um acidente, todo espírito maligno na minha família, na minha casa, vai, meu Deus, vai, meu Deus, vai, meu Pai, vai, meu Senhor, vai, meu Jesus, vai, Santo Sagariará, meu Deus, vai, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, vai, toda fúria, toda maldição, toda muralha, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tira.
Jésus. Au nom de Yokayana Butuna Lelo. Oyo sakina noite de hoje. Ninguém kaka Jericho Ekoya. Como Jericó caiu, Butuna na Lelo. noite de hoje, Jericho Nyonso. todo Jericó, Na vida yo. na sua vida, Na família na yo. sua família, Ezokwea. está caindo. Jericho Nyonso. Todo Jericó, Na mabonda na yo. na sua família, Na libala na yo. no seu Na casamento, maproje na nos yo. seus Na projetos, misala na yo. no seu trabalho, Jericho Nyonso. todo Jericó, Oyo enemi a aterrisse. que inimigo levantou, Oyo enemi a afarisi. que inimigo colocou, Abutuna na Lelo. noite de hoje, Jericho wana. aquele Jericó Ezokwea. vai cair. Saba zotelemisa yo. Deus está te levantar, Lokola Josué. como Josué, Liboso ya Josué. perante Josué, Jericho eyutelemaka te. Jericó não mantém-se, Liboso ya Josué. perante Josué, Jericho nosekwea. todo Jericó cai, Jericho nosesalaka moti. todo Jericó é amaldiçoado. Lelo. Hoje, Jericho wana. aquele Jericó, Bachana libota na. colocaram na sua família, Na bomoi na na yo. tua vida, Na baproche na. nos seus projetos, Na sante na yo. na sua saúde, Ekweyisama. esteja derrubado em nome de Jesus. Ekweyisama na kombo na. Que caia em nome de Jesus. Obelo na nkolo Yesu. Comigo, Senhor Deus. Olankolo Yesu. Senhor Deus, Abutuna Lelo. na noite de hoje, Jericho nyonso. todo Jericó, Na bomoi na ngai. na minha vida, Na famille na na ngai. minha família, Na baproche na nos ngai. meus projetos, Na santé na ngai. minha saúde, Contre libala na ngai. contra meu casamento, Contre voyage na ngai. contra minha viagem, Contre bana na ngai. contra meus filhos, Yo Jericho. do Jericó, Lelo. hoje, Kweya. caia, Kweya. caia, Kweya. caia, Kweya. caia, Kweya. caia, Kweya. caia. Allez, kweyisa Jericho ale kweya. Todo Jericó fica. Kweyisa Jericho ale kweya. Shinaza kweya baba. Santa
kombo na Yesu. Tombola maboko mibale likolo. Levanta suas duas mãos para o ar. Eleboya victoire na butu lelo. O sinal da vitória na noite de hoje. Victoire na bomo ina yo. A vitória na sua vida. Victoire na libota. A vitória na sua família. Victoire na ndaku na. Vitória na sua casa. Victoire na bomo ina. Vitória na sua vida. Victoire na libala. Vitória no seu casamento. Victoire. Vitória. Victoire. Vitória. Victoire. Vitória. Victoire. Vitória. Victoire. Vitória. Victoire. Vitória. Na butu na Na lelo. noite de hoje. Jericho wana ekwei na kombo. Aquele Jericó caiu em nome de Jesus. Fondemone mabe ekwei Aquele na fundamento kombo. maligno caiu em nome de Jesus. Fondemone kindoki O ekwei. fundamento de macumbaria caiu. Cai. Caiu. Ekwei. Caiu. Ekwei. Caiu. Ekwei. Cai. Fondemone chamabe. Todo fundamento maligno. Oye sale makala. A que foi feita há muito tempo. Malobe lobama. Palavras foram ditas. Maloba ya babe. Palavras Na malignas. butu na Na lelo. noite Ekwei na kombo na Yesu. está caindo em nome de Jesus. Ekwei na kombo na Yesu. Caiu em nome de Jesus. Ekwei na kombo na Yesu. Caiu em nome de Jesus. Ekwei na kombo na Yesu. Caiu em nome de Jesus. Ekwei na kombo na Yesu. Caiu em nome de Jesus. Au nom de- Em nome de. Au nom de- Em nome de. Yaya, louange à 1 minute, tout ça profonde. Jéricho ekwei na louange na lingi pedi. Son ya música. Yaka na offrande no mbangu, tout ça profonde. Lobby toza awa 19h30. Amen. Modération béni matuvava. Yaka mbangu na offrande na yo, tozo ya mbangu, tozo tia louange, tozo komisa nzambe, tozo yembela nzambe, tozo netula nzambe, yaka noki. Utango sapino na mafuta, tango zosonga zo déterminé et longa non su possession. Yaka. Et travassanda baba, chansa kaka. Sode Yesu. Regardez.